Olá pessoal, tudo bom com vocês? Resolução dessa questão interessante aqui de geometria plana que eu propus aí aos meus alunos em uma ocasião e eu achei interessante. Os alunos gostaram muito e quero compartilhar com vocês a resolução. A gente tem um hexágono, né, no interior de uma figura que aparentemente é um quadrado, mas tem gente que por olhar já pensa que seria um retângulo. A gente vai descobrir isso, né, com os cálculos. E a pergunta é, né, qual é a área, né, essa área colorida aqui que eu estou representando aqui de vermelho, né? Qual é essa área dessa região vermelha aqui, né? Então, basicamente, existem várias formas de resolução, mas uma das formas que eu apresentei aos meus alunos seria você, para descobrir a área vermelha, basta a gente pensar nas regiões, né, nas áreas ali, e creio eu que vocês não vão ter dificuldade de entender que é a área da região retangular ou quadrada, a gente vai descobrir na resolução, menos a área da região hexagonal, né? Você tem o hexágono meio que está dentro do retângulo ou quadrado, e a gente vai diminuir uma da outra, né? Se a gente for fazer isso, a gente vai conseguir concluir. E aí, essa é uma resolução válida e a gente vai trabalhar dessa forma. Vamos lá, trabalhando comigo. Primeiro eu vou ligar as diagonais do hexágono. Ao ligar as diagonais do hexágono, a gente descobre e verifica algo que é uma lição que a gente precisa de lembrar sempre, que o hexágono é formado por, é a mesma coisa, né? Ele é formado por exatamente 6 triângulos equiláteros, né? A gente já tem que saber isso de início, né? Então, o lado aqui é 6, então todos esses traços que eu fiz aqui medem 6. Consequentemente, diante disso, eu acabo por descobrir que essa medida de baixo aqui da minha figura, né, de 4 lados aqui, do meu quadrilátero, tem exatamente 12. Creio eu que é tranquilo para compreender que aqui é 12. Ó. 6 daqui com 6 daqui, 12. E agora a gente vai descobrir essa altura aqui, ó, beleza? Essa alturinha aqui vai ter quanto, afinal? Né? Temos que olhar para a figura, pensar bem na figura e verificar o que eu tenho de vertical. Eu não tenho nenhuma medida de forma explícita vertical. A vertical seria aqui, ó, por exemplo, ó, o centro do meu querido hexágono. Se eu traçar para baixo aqui, eu tenho essa medida, certo? A mesma coisa seria se eu traçar para cá. Então, se você observar bem, na verdade, o que a gente tem aí nessa medida que eu acabei de fazer? Eu tenho um triângulo equilátero, né? Eu tenho um triângulo equilátero de lado 6, 6, 6, 6. E eu acabei de traçar uma medida aqui, que é essa medida aqui, ó. Vou traçar de amarelo para ficar igual lá, ó. Essa medida amarela, na verdade, é a altura do meu triângulo equilátero. E a altura do meu triângulo equilátero, ou eu posso fazer um Pitágoras aqui, essa metadinha aqui, a parte é 3, né? Faria um teorema de Pitágoras. Como eu posso usar a fórmula da altura do triângulo equilátero, prefiro eu, né? Qual é a fórmula, Humberto, que você usa? Da altura do triequilátero. Qual é a fórmula? 2L raiz de 3 sobre 4. Eu uso essa fórmula sempre que eu vou encontrar a altura de um triângulo equilátero. O lado desse triângulo equilátero é 6, né? E assim a gente encontra essa altura, né? Posso multiplicar 6 vezes 2, 12, não é verdade? Então, vai dar 12 raiz de 3 sobre 4. 12 dividido por 4 dá 3. Então, aqui dá 3 raiz de 3. Essa altura amarela, né, essa altura do triângulo equilátero de lado 6, essa altura vale exatamente 12
raiz de 3 sobre 4, que é 3 raiz de 3. Só que perceba, eu tenho essa altura amarela nesse triângulo de ponta normal e esse aqui de ponta cabeça, certo? Então, descobri então essa medida aqui, né? Essa medida vertical, que a gente constata agora que é retângulo, vai ser isso daqui vezes 2, certo? Então, vai ser 6 raiz de 3, que é 3 raiz de 3 mais 3 raiz de 3. Então, dá 6 raiz de 3, beleza? Então, já descobri o retângulo. Então, agora, para fazer as áreas, é tranquilo, né? Finalizando aqui, eu tenho área do triângulo equilátero. Qual é a fórmula da área do triângulo equilátero? L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Eu costumo falar que é a mesma fórmula, a única diferença é que esse 2 sobe, né? Beleza? A área do triângulo equilátero. O lado é 6, 6 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. 6 vezes 6, 36 raiz de 3 sobre 4. 9 raiz de 3, 36 dividido por 4 dá 9 raiz de 3 centímetros quadrados. Beleza? Isso é a área de um triângulo equilátero. Lembre-se que eu falei, a área então do hexágono vai ser o quê? Vai ser essa medida multiplicada por 6. 6 vezes 9 raiz de 3, que vai dar 6 vezes 9, 54 raiz de 3 centímetros quadrados. Essa é a área do hexágono. Qual é a área do retângulo? A área do retângulo é só multiplicar as medidas, que a base é a altura. A base é 12 e a altura é 6 raiz de 3. Certo? Então, eu tenho aqui 12 vezes 6, né? Vai dar 6 vezes 2, 12, vai 1, 6 e 1, 7. 72. Então, 72 raiz de 3 centímetros quadrados é a área do retângulo. Por último, então, a gente conclui encontrando a área vermelha. Vou escrever em vermelho para ficar bonitinho. Né? Concluindo a questão, então, a área vermelha vai ser igual a 72 raiz de 3 menos 54 raiz de 3. Beleza? Que dá exatamente quanto? Quanto que é 72 menos 54? 54 vai dar 6, vai dar 60, né? 16, 17, 18. 18 raiz de 3. 18 raiz de 3 é a medida aí. 18 raiz de 3 centímetros quadrados, é a medida da área vermelha. E o interessante de tudo é o seguinte, né? Que se você olhar para a figura direitinho, que eu vou pegar essa figura de novo aqui, que a gente já descobriu as medidas através das fórmulas e tal, e projetar numa página em branco, olha que bonito também. A gente pode perceber que eu posso também fazer a área só do triângulo. Então, se eu replicar esse triângulo para cá, eu vou desenhar ele novamente, eu tenho um triângulo assim, esse triângulo que eu desenhei em vermelho. Ele é mais ou menos assim. Desenhei ele de forma ampliada. Obviamente, eu tenho que, se tudo aqui é 6, e o triângulo aqui são, né? Eu estou dividindo essa figurinha aqui ao meio aqui, ó, certo? Então, eu tenho que exatamente, esse pedacinho aqui vale 3, só esse pedacinho aqui. Então, aqui, 3, show? A altura dele é aquela altura que a gente encontrou lá atrás. A altura é dada por quanto? A altura do triângulo equilátero, 3 raiz de 3. 3 raiz de 3. 3 raiz de 3, a altura, né? Que é óbvio que é metade de tudão, né? Só essa parte aqui é 3 raiz de 3, beleza? E aí a gente vai calcular a área desse triângulo aqui. Qual é a área do triângulo retângulo normal? Base vezes altura sobre 2. Então, a área desse triângulo apenas, que eu posso até desenhar ele no formato bonitinho, a área só desse triângulo
vai ser base, que é 3, vezes a altura, dividido por 2. Então, vai ter 3 vezes 3, 9 raiz de 3 dividido por 2, certo? Isso é a área de um triângulo. Então, o que a gente vai fazer? A área vermelha, o que é a área vermelha? Vai ser 4 triângulos desses, igual. 4 vezes essa área desse triângulo que eu encontrei, certo? 9 vezes 4, 36 raiz de 3 sobre 2. Mas 36 sobre 2 dá exatamente 36 sobre 2 vai dar exatamente 18. 18 raiz de 3 centímetros cúbicos, centímetros quadrados, perdão. Essa é a área. 36 dividido por 2 dá 18. 18 raiz de 3 centímetros quadrados. Calculando a área só de um triângulo e multiplicando por 4, eu tenho 18 raiz de 3. Fazendo do jeito que eu fiz anteriormente, a gente também encontra 18 raiz de 3, é a mesma resposta. Beleza? Questão muito boa, gostei muito dela. Espero ter ajudado vocês, ter sido bem claro aí. Forte abraço aí, bons estudos, compartilha, curta aí, fiquem com Deus, bons estudos e tamo junto. Valeu, é nóis, falou.